Então, continuando, uma pergunta que logo ocorreria ao empresário é qual o lucro médio por conjunto montado que ele espera conseguir. Porque ele vai ter que avaliar se esse projeto vale a pena. Pense como um empresário. Ele vai ver, ora, agora eu quero saber quanto é que é o lucro no geral, contando peça boa, com longa, curta, contando todos os cenários possíveis, quanto é que eu vou lucrar na média? O lucro médio, nesse caso, vai me ajudar a dizer se vale a pena ou não, né? A gente seguir com essa produção. Será que vale a pena? Qual o lucro médio por médio? Qual o lucro médio que a gente obtém por peça, tá certo? E é isso que a gente vai calcular agora. Como é que eu consigo calcular o lucro médio desse empresário? Eu vou fazer a seguinte conta, né? Eu vou pegar, ó, ele lucra 15 em 56% dos casos. Então, eu multiplico 15 por 0,56, certo? 15 vezes 0,56. Mais, quando é que ele lucra 10? Em 23% dos casos. Então, eu faço 10 vezes 0,23. Quando é que ele lucra 5? Ele lucra 5 em apenas 2% dos casos. Então, ele faz 5 vezes 0,02. E quando é que ele lucra, quando é que ele tem um prejuízo de 5? Ele tem um prejuízo de 5 em 19% dos casos, vezes 0,19. Tá, que ficou impressionado. Se você fizer essa continha, deixa eu só achar a conta aqui que eu já fiz essa continha aqui em algum lugar. Aqui, dá 9,85, tá? Se você fizer essas multiplicações, você vai obter 9,85. Ou seja, na média ele está ganhando 9,85 por cada conjunto montado. Vai ter alguns que têm prejuízo, outros têm um lucro muito bom, que no caso de juntar peça boa com boa, ele lucra 15, né? Mas, na média, ele está lucrando 9,85 por peça. E aí, sabendo dessa média, a pessoa decide se vale a pena o empreendimento, vale a pena continuar ou tem que mudar alguma coisa, né? Se de repente tem que aumentar o preço da peça, tudo isso vai dizer, eu estou lucrando 9,85 por peça, então dá para continuar. Quem vai avaliar é o empresário, se vale a pena ou não continuar. Tá bom? O que mais que eu posso falar aqui ainda? Tá. Por enquanto a gente tem esse valor médio. Ou seja, para calcular a média, nesse caso, a gente está fazendo aqui a soma dos xis vezes as probabilidades dos xis, né? A gente faz essa soma aí, seja, sei lá quantos elementos tem. Nesse nosso caso aqui, a gente varia o i de 1 até 4, né? Porque só são 4. Esse é o x1, o x2, x3 e o x4, tá? Então, a gente varia de 1 até 4 aqui, e a gente calcula a média dessa forma. Já eu defino novamente essa média para variáveis aleatórias discretas, tá? Que a definição inclusive está aqui, a definição é exatamente a mesma do que a gente já tinha trabalhado lá no começo do curso. Mas a gente só está formalizando para as variáveis aleatórias discretas. Dada a variável aleatória discreta x, chamamos de valor médio, ou também é comum chamar de esperança, ou esperança matemática, tá? Então, são nomenclaturas que vocês podem se deparar aí na vida de vocês. Valor médio, esperança, ou até esperança matemática da variável x, que você está trabalhando, com o seguinte valor. A gente vai representar assim, média de x será o somatório dos xis vezes as probabilidades de xis. Eu gosto dessa última notação aqui, tá? Somatório dos xis vezes as probabilidades dos xis, tá? Nada impede de que a soma vá até o infinito, por isso que não está especificado nada, né? Pode ter um número fixo, como o exemplo anterior que tinha 4, mas pode ser que isso aqui vá de 1 até o infinito, tá? Então, não precisa nem escrever quando vai de 1 até o infinito, inclusive. O importante só é variável aleatória discreta, o importante é que a gente tenha uma quantidade numerável, tá? A gente consegue listá-los, tá? Colocá-los em ordem. E aí, assim que a gente define esse valor médio. A gente consegue definir e estender também, claro, para variância e desvio padrão. Chamamos de variância dessa variável aleatória x. Esse valor, variância é cada xi menos a média, lembra aquela distância que o xi está até a média, eleva isso ao quadrado e multiplica pela probabilidade de xi. Até aqui não tem novidade para vocês. E, claro, o desvio padrão será a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, está aqui a fórmula da média, variância e desvio padrão para essas variáveis aleatórias. Discretas, tá? O caso discreto. O caso contínuo a gente vê mais na frente. Aí vamos voltar para o caso
do problema do empresário, né, que ele está montando a peça e quer saber o lucro por peça montada e tudo mais. E aí a gente viu que a média dele era 9,85, e o que eu quero calcular agora é a variância que a gente vai ter e o desvio padrão, tá certo? O desvio padrão vai me dizer o quanto pode variar esse 9,85. O quanto é que ele pode variar? Tem uma margem aí de variação possível, né? Pois bem, vamos começar determinando a variância, e depois de determinar a variância, a gente calcula o desvio padrão fazendo a raiz quadrada dessa variância. Bora lá. Variância de x. Lembra da fórmula? Vai ser o somatório, nesse caso eu vou variar o i de 1 até 4, tá? Aqui, ficou feio. Também tá feio, mas vai continuar. Variando de 1 até 4, tá certo? E aí o que a gente faz? A gente pega cada xi menos a média, né, de x, ou a esperança, se você quiser chamar, eleva isso ao quadrado e multiplica pela probabilidade. Ou seja, você vai ter cada xi menos o valor médio, que a gente já sabe que é 9,85, eleva isso aqui ao quadrado e multiplica pela probabilidade de xi. Nesse caso aqui, são 4 elementos, a gente vai abrir essas continhas. A gente começa com o primeiro. O primeiro xi é 15. Aí você vai fazer 15 menos a média, que é 9,85. Eleva isso ao quadrado e multiplica pela respectiva probabilidade desse xi, que é 0,56. Mais, vamos para o próximo. Depois do 15 vem o 10. 10 menos 9,85. Eleva isso ao quadrado, multiplica por 0,23 e vai para o próximo, né? Mais o próximo, deixa eu olhar de cima aqui, que às vezes eu vou subindo a ladeira aqui, né? 5 menos 9,85, fazendo sempre o x menos a média, tá? Eleva ao quadrado e multiplica pela respectiva probabilidade desse 5 aí, que é 0,02. Vou quebrar a fórmula aqui, mais a última, que é o menos 5, menos o 9,85 ao quadrado, vezes a probabilidade 0,19. Tá certo? Se você fizer essas continhas, eu já fiz aqui também a parte, você obtém algo aproximado, tá certo? Essa variância aqui vai ser aproximadamente. Minha gente, eu escrevi um x aqui. E eu escrevi o x de novo aqui embaixo. Variância é um R, acredite, é um R. Variância de x dá aproximadamente 57,23, tá? Se você fizer essas continhas, você pode confirmar e depois você vai obter esse valor aproximado de 57,23. E claro que o desvio padrão, você basta fazer a raiz quadrada dessa variância, tá? O desvio padrão de x, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Vou escrever a fórmula aqui. Isso dá igual a raiz quadrada dá aproximadamente, a raiz quadrada, você vai ter a raiz quadrada de 57,23, fazendo essas continhas, você obtém aproximadamente 7,56. Beleza? E aí a gente consegue determinar também a variância e o desvio padrão para esse problema aí do empresário. Tranquilo até aqui? Posso ir seguindo? Continuando. Tá. Aí agora eu vou fazer uma pequena variação. Eu vou supor que o empresário cometeu um erro nas suas contas lá, na sua planilha inicial. Suponha que todos os preços determinados pelo empresário, nesse exemplo 1 que a gente trabalhou, estivessem errados. Na realidade, todos os valores deveriam ser duplicados, isto é, o custo e preço de venda. Por exemplo, para comprar a peça, não era 5, ele se enganou, ele gastava 10 em cada peça, né? Para vender, ele vendia, na verdade, não por 25, por 50. Então, tudo era o dobro. E ele acabou cometendo esse erro.
Pronto. O 53,23, sua pergunta é boa, Lauzenildo. O 53,23, que é o da variância, a variância é uma coisa meio difícil de avaliar, porque ela é a unidade ao quadrado do valor, né? Por exemplo, a variância ela sempre aparece na dimensão ao quadrado do que eu estou trabalhando. O que eu estou trabalhando é reais, né? O lucro em reais. Essa variância é reais ao quadrado. É muito estranho avaliar, Lauzenildo, o que é reais ao quadrado. É por isso que a gente cria essa outra medida de dispersão, que é a desvio padrão, que é tirar a raiz quadrada da variância. Porque tirar a raiz quadrada da variância, eu volto para a dimensão original dos dados, tá certo? Então, quando eu digo que o desvio padrão é muito melhor avaliar pelo desvio padrão, é 7,56, aí é melhor a gente dizer o significado disso. 7,56 de desvio padrão significa que os valores do lucro do empresário tendem a variar em torno da média com essa unidade aqui, 7, com esse valor, 7,56. Ou seja, o desvio padrão é o quanto os dados podem estar dispersos em torno da média. Então, como você avalia isso? Você vai avaliar da seguinte maneira: quanto menor for o desvio padrão, quanto mais baixo for o desvio padrão, significa que os valores variam menos. Se você tem um desvio padrão muito grande, nesse caso pode ser considerado já um valor grande, 7,56, significa que tem uma estabilidade. Pode variar muito aquele valor médio de 9,85. Pode variar para mais ou para menos 7,56. É como se a gente fizesse essa avaliação, tá certo? Ou seja, o desvio padrão é uma medida de variação em torno da média, tá? Isso é importante mencionar. É sempre em torno do valor médio que você obtém. Observe, o valor médio é 9,85 e a gente pode ter um desvio padrão de 7,56, o que é muito grande, né? Um desvio padrão de 7,56. Se a média é 9,85, já fica um risco grande, né? Pode variar bastante, né? 7,56. Beleza? Aí a variância geralmente é complicada, porque a unidade é ao quadrado, fica difícil compreender um pouquinho. Aí, geralmente a gente traz para o desvio padrão. Beleza?